Vamos, no quarto tópico da nossa lição, considerar mais um personagem das Escrituras, que é Sansão. Explique o plano de Deus para Sansão. Bom, Deus tinha um plano especial também. Ele seria, o plano de Deus é que ele fosse um líder, um juiz espiritual ali para o povo, né? E Deus falou para os pais de Sansão o seguinte: esse menino aí, ele é um menino que não vai beber vinho, ele não vai cortar o cabelo, a alimentação dele, existe uma alimentação diferente para ele vai ser um nazireu. Olha, não vamos confundir, Jesus ele veio de Nazaré, mas não é esse nazireu aqui, a gente faz esse paralelo para dizer... Nazareno não é nazireu. Não, nazareno não é nazireu não, porque a gente confunde e fica falando que Jesus não comeu isso, não comeu aquilo, tinha cabelo grande e tal, cada um falando uma coisa, né? Então não vamos fazer essa comparação. Sim. Se Jesus tinha um cabelo grande, não era porque era nazireu não, era por outros motivos, mas não por esse, tá? Então Deus tinha um plano para a vida de Sansão, um plano de que ele fosse de fato usado por Deus, de que ele fosse uma referência espiritual para as pessoas. Porque a nossa referência suprema é Deus, mas sempre nós nos espelhamos em alguém, em outro ser humano. E Deus queria usar Sansão como esse homem especial, né, para poder conduzir o seu povo, para poder trazer o povo de Deus para o seu lado de novo, né? Esse era o plano. Então foi dado algumas orientações aos seus pais para que tivesse um cuidado especial na educação do seu filho. Esse era o plano de Deus. Certo. E que advertência podemos extrair do primeiro grande erro de Sansão? Então, apesar dele ter sido escolhido desde antes do seu nascimento para uma missão especial, essa segunda pergunta já nos mostra que alguma coisa de errado aconteceu nesse processo. E que advertência nós temos a partir dessa experiência de equívoco na história de Sansão? Na verdade, a Bíblia diz assim, olha, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes ele tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Então, a vida do cristão ela é pautada 24 horas de coisas celestiais. Então, eu só posso estar ao lado de pessoas que estão ali 24 horas comprometidas com as coisas de Deus. Porque, senão, essa coerência espiritual que eu adquiri, ela pode ser minada. Então, quando eu penso em casar, por exemplo, eu tenho que pensar, bom, eu tenho uma linha espiritual que eu sigo aqui e eu não quero perder isso aqui não, eu quero continuar. Por exemplo, se eu saio atrasado de casa para algum compromisso e agora no meio do caminho tem um monte de trânsito, eu fico estressado porque eu tenho um compromisso, mas eu já estou atrasado. Então eu prefiro sair 2 horas antes, 1 hora antes, dependendo do local, para chegar mais cedo. Eu chego cedo, prefiro chegar cedo. Esses dias fomos para Conchal. O culto começava 9 da manhã, chegamos lá 10 para as 8. Não tinha ninguém na igreja, em Conchal. Eu prefiro chegar cedo, mas tranquilo, Luzilei, dirigindo bem tranquilão, sem estresse, com muita calma. Então, se eu não quero perder essa coerência espiritual, eu preciso estar com pessoas espirituais. E Sansão, ele tinha uma missão. E como companheira, ele precisava de uma pessoa que abraçasse também a sua missão. E a probabilidade dele encontrar era dentro do povo de Deus. Uma pessoa que tinha as mesmas afinidades religiosas, o mesmo perfil de educação familiar, mas não. Ele olhou para fora e falou, lá fora eu encontrei. Eu estou apaixonado por aquela mulher. Voltou para casa e disse para a mãe e para o pai, olha, estou muito apaixonado, eu quero aquela mulher como a minha esposa. Os pais falaram, mas meu filho, aqui em Israel não tem nenhuma moça assim bonita para você, não. Uma moça de Deus, uma moça que vai ter os mesmos propósitos que Deus tem para a sua vida, que você está precisando executar elas, você tem uma missão, que ela vai abraçar a sua missão. Não, eu quero aquela e vai lá arranjar para mim aquela mulher lá. Foi isso que ele quis. Isso foi um erro gravíssimo na vida dele. Foi muito grave. Incompatibilidade, julgo desigual, tá?
E aí nós vemos que é uma advertência para nós, porque nós podemos fazer essa escolhas semelhantes, né? Não, eu quero aquilo porque eu acho que é melhor para mim. Às vezes nós olhamos para a história de Sansão, porque foi uma decisão assim que a própria história descreve o desenrolar e as problemáticas que tiveram depois, e pensamos, nossa, que Sansão, um homem fraco moralmente, um homem que não conseguiu perceber a missão que ele tinha e trabalhar de acordo, mas nós também temos uma missão. Deus nos entregou como cristãos, Ele nos entregou uma missão a realizar. Mas quantas vezes nós nos desviamos dessa missão para tentar atender a necessidades ou a coisas que nos apraz. E aí nós saímos do trilho. Não, é só esse detalhe aqui. E vamos nos desviando da missão que Deus estabeleceu para nós. É o detalhe que fez a diferença. E aqui pode-se dizer que aplica-se algo muito semelhante do que aconteceu a Caim. Deus tem a sua regra, Deus determina como que é para que possamos alcançar o destino, o padrão, o alvo, o objetivo estabelecido. Mas lá com Caim, o alvo era alcançar o perdão. Ele falou, não, mas eu quero fazer do meu jeito. No caso de Sansão, para alcançar o alvo, é isso que o irmão Rodrigo está mencionando. Um casamento dentre o povo de Israel, com uma pessoa que abraça a mesma missão, o mesmo propósito. Ele falou, não, mas eu quero fazer do meu jeito. Não me agrada uma israelita, me agrada uma filisteia. É ela que eu quero. Ou é o inimigo que ele devia combater, é no meio deles que Sansão foi buscar a companheira da sua vida. Quantas vezes nós colocamos a nossa vontade, o nosso desejo acima de qualquer coisa? E quando vem um conselho de um pai, um conselho de alguém que já tem mais experiência, quando vem uma instrução que está clara na palavra de Deus ou na inspiração, nós jogamos a nossa vontade, o meu desejo, o eu acho, ou o eu quero, ou isso me agrada, acima do está escrito, acima de um conselho, acima de uma orientação que nos traria muito mais felicidade. Isso mesmo. Sansão fez a sua escolha e colheu grande amargura, né? Pergunta C. Após ser infiel ao seu voto, o que aconteceu com Sansão? E que nível de arrependimento ele demonstrou por causa de seus pecados? Bom, como ele não teve controle sobre as suas paixões e ele provocou uma violação, se casando, né, se relacionando com uma pessoa filisteia, ele ficou mais propenso a cair nesses tipos de paixões. O meu pai uma vez disse para mim assim, Luzilei, filho, quando você se batizar, vão convidar você para passar a lição do dia. Você não negue. Você vai lá e faça a lição. Mesmo que você não saiba falar direito, mesmo que você não tenha tanto conhecimento, porque se você negar uma vez, a segunda vez vai se tornar muito mais difícil. De aceitar, né? De aceitar. E mais fácil de negar. Agora, se você aceita a primeira vez, você já quebrou aquele gelo. Então, você já sabe um pouquinho. Quando der fé, um dia você vai passar a lição, você vai passar tranquilo. Aquilo vai ser tão comum, rotineiro para você, que não vai fazer feio. Então, como o Sansão ele não teve controle sobre essa questão, ele ficou mais tendencioso a cair no mesmo erro. Bom, já estou aqui... Já tinha se envolvido com uma mulher? Já me envolvi com uma mulher de fora mesmo. Agora se envolveu com uma outra? Agora eu vou me envolver com a outra. E o nome dessa segunda era Dalila, né? Então, ou seja, ele já estava pulando a cerca ali, já traindo a primeira, que é a esposa dele, a legítima agora, né? Que se tornou a legítima, contrária à vontade de Deus, mas era a esposa dele. Apesar que durante o processo aí teve uma entrega dela para um outro homem, né? Aí ele foi lá e... Ficou desgostoso, né? Tacou fogo lá no meio do... Só deu problema, né? Foi só confusão. Só confusão. E aí ele acabou se envolvendo com uma outra mulher também, que trouxe muito prejuízo. Prostituta, inclusive, que acho que é a que se destaca mais nas histórias dos grandes pregadores e oradores aí. Não fala nem muito sobre a primeira, né? Mais sobre Dalila. Sobre Dalila mesmo, porque ali foi o foco de tudo, né? Exato. Agora, enfim, ele foi infiel ao seu voto e contou a Dalila o segredo, né, da sua força. E ela traiu ele, né? Vendendo ali aos filisteus. E finalmente Sansão ele é
preso, com seus olhos furados, colocado no moinho para fazer o trabalho de um animal. Mas, posteriormente, seus cabelos crescem, ele recebe força e ele é levado para uma festividade. E lá naquele lugar, então, ele finalmente manifesta o seu arrependimento, mas manifesta para pedir a morte também, né? Falou assim, olha, não tem problema se eu me perder, mas se lembra de mim e me ajuda só mais essa vez. Então ele se arrependeu, ele falou, não estou me importando com a minha vida, não é isso que eu quero. Estou arrependido, essas pessoas são pecadoras mesmo, e eles não podem fazer a maldade com o teu povo. Então me dê forças de novo. E agora independia de cabelo, de ser nazireu ou não, agora é uma questão... Porque a verdadeira força de uma pessoa não está ali no cabelo, numa coisa assim. Aquilo dali era apenas simbólico. Era simbólico para ele, né? Era apenas um símbolo da sua fidelidade. Então ele não estava se importando mais nem com a vida. Eu acho que esse é o grau do arrependimento, viu, Luzilei? É você não se importa mais se você vai viver ou não. O apóstolo Paulo disse assim, olha, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E essa vida que agora eu vivo na carne, eu vivo pela fé para agradar ao Senhor. Esse é o meu objetivo. Aí é por isso que, quando ele estava trilhando o caminho da morte ali, ele estava louvando. A vida para ele, porque assim, e Satanás percebe isso, né? Ele vê, puxa vida, tentei fazer o Rodrigo Luzilei cair, não caiu, rapaz. Vou matar agora. Por quê? Porque ele percebeu que aquela liberdade que você tem em Cristo, ela está aqui, ó. Ela não está nas algemas. Aí ele fala, eu só preciso matar, porque ele é um canal de influência para salvar outras pessoas. E aí ele vai lá e manda matar. E ele foi cantando, porque ele não se importava nem com a vida mais. Quando o apóstolo Paulo estava na prisão, em Roma, está escrito lá em Efésios, ele se ajoelhou e falou, Senhor, por esta causa eu me ponho de joelhos. Mas não era a causa, Luzilei, dele estar ali para se vestir melhor, ter um chuveiro, ter né, o celular moderno, que era o pombo correio, né? Não era para ele não estar... Não era para ter um pombo novo, né? Um pombo novo, não era para ele estar dormindo ali numa cama bem gostosa, de palha, sei lá, né? Não era nada disso. Eu me ponho de joelhos por esta causa. Que causa? A causa que ele tinha feito antes de ser preso. Quando ele estava na cidade de Éfeso, uma cidade pagã, que adorava a deusa Diana. E ele disse assim, eu preciso contar uma história aqui para vocês. Ao Deus desconhecido, esse aqui, ó. E ele começou a pregar para o pessoal lá. E aí pegaram a roupa dele aqui, o manto dele, levaram na casa de pessoas doentes e as pessoas ficavam curadas. E os magos da cidade pegavam os livros de magia, jogavam no centro da cidade lá e queimava tudo. O povo estava se convertendo. E ele lá na prisão não estava se importando se ele estava bebendo bem, se ele estava comendo bem, se ele estava se vestindo bem, se alguém estava sendo atencioso com ele, se estava sendo insalubre ou não para ele fazer as necessidades fisiológicas dele ali, que ele tinha as necessidades. Não era isso. Ele se punha de joelhos dentro daquela prisão, não se importando com a sua vida nem com o que ele vivia. Ele estava ali dizendo, eu oro, Senhor, estou aqui de joelhos orando por aquelas pessoas. Não se esqueça daquelas pessoas que eu estava lá pregando o evangelho, que o Senhor tocou no coração delas. Ele estava vivendo para outras pessoas. Então, Sansão, ele não se importava mais com a vida dele. Ele chegou no mesmo grau de fé que o apóstolo Paulo. Talvez não as experiências grandiosas de evangelismo, mas o grau de fé, a entrega no mesmo nível. E só pessoas do mesmo nível de entrega é que vão para o céu. A entrega. Não importa se a sua obra foi pequena ou se ela é grande demais, mas o nível de entrega para essa obra pequena ou grande tem que ser a mesma de Sansão no final da vida dele. Não se importa com mais nada. Só se importa com a salvação de outras pessoas.